Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos fazer uma aula sobre um dos assuntos mais importantes relacionado ao comportamento humano nas organizações. E todo profissional da área de administração de empresas, ele tem que saber, né, sobre esse estudo da hierarquia das necessidades humanas desenvolvidas pelo Maslow, né, a pirâmide de Maslow. É um dos assuntos mais, né, que todo aluno, quando ele se forma, ele tem que saber que tem essa teoria, tá? Vou tentar fazer uma aula rápida aqui para a gente poder compartilhar mais fácil. Então vamos lá. Então essa pirâmide ela foi desenvolvida por um cara chamado Abraham Maslow, né? Ele, além de administrador, ele é psicólogo e o que é legal, vocês viram na teoria X sobre o McGregor, né, que foi desenvolvida na década de 50, o Maslow foi contemporâneo também do McGregor, então os dois viveram, né, praticamente ali o mesmo período. E tanto a teoria X e Y quanto a teoria da pirâmide das necessidades humanas, né, elas foram meio que construídas na década de 50. Então, só para deixar bem claro que o Maslow, além de administrador, ele era psicólogo, ele se preocupava muito com essa questão das pessoas dentro das organizações e até mesmo fora delas, tá? E o que ele elaborou, né? Para o Maslow, as pessoas têm necessidades e essas necessidades precisam ser supridas, precisam ser satisfeitas, né? Para poder o colaborador ter o rendimento, tanto fora quanto dentro da empresa. E o que ele elaborou então? Um sistema, né? É uma hierarquia. E essa hierarquia ele fez o símbolo, a simbologia por meio de uma pirâmide. E essa pirâmide, vocês podem ver, ela é gradativa, né? São 5 níveis. Começa do nível da necessidade fisiológica, passando pela segurança, necessidade social, necessidade de autoestima, até chegar lá à necessidade da autorrealização. Então, o que vocês precisam entender? Que as duas primeiras são necessidades básicas e as demais são necessidades psicológicas, tá? E, como a gente falou, é a hierarquia. Então, não adianta começar pela necessidade de segurança ou pela necessidade social. Para o Maslow, né, como tem essa hierarquia, ela é da base para o topo, da base para o topo. Foquem bem nisso. Precisa ser primeiro satisfeita a primeira necessidade, depois a segunda, depois a terceira, até chegar lá em cima, essa necessidade da autorrealização. Beleza? Tá? Então, por isso que tem essa hierarquia. A primeira necessidade, segundo Maslow, que precisa ser satisfeita, está relacionada à necessidade fisiológica, à necessidade física do ser humano, né? Então, fora da empresa, o que a gente precisa levar em conta nesse colaborador, nessa pessoa, né? Ele tem que ser satisfeito as suas necessidades físicas e estão relacionadas também ao quê? Comer bem, ter o seu horário de sono respeitado, é, tem que estar alimentado, tem que estar, vamos dizer, no fator líquido também. Esse cara precisa estar hidratado e até mesmo as suas necessidades sexuais, né? Então está relacionado ao aspecto das necessidades físicas, certo? Que é a primeira necessidade da pirâmide de Maslow, tá? Uma necessidade básica. Já dentro da empresa, o que a gente nota? O que as organizações e vocês, enquanto futuros gestores, vocês podem fazer baseado nas necessidades físicas? Se fora delas está relacionado ao aspecto de comer, dormir, beber, é, sono, né? Então o que vocês podem oferecer? Um horário de trabalho não tão pesado para o colaborador, o refeitório onde ele come que seja um lugar, vamos dizer assim, seguro, mais do que seguro, limpo, né? Que ele tenha respeitado esse horário de almoço dele, de pelo menos 1 hora. Respeitar também, às vezes, essa questão do intervalo de trabalho desse colaborador, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Fora da empresa e dentro da empresa. Aqui a gente vai fazer um paralelo nos dois aspectos, né? Externo e interno. O que esse colaborador vem, né, do mercado externo, como ele vem de casa e o que você, enquanto gestor, vocês podem fazer para melhorar a vida desse funcionário dentro da organização. Satisfeita essa primeira necessidade, que é a física, a fisiológica, para o Maslow surge um outro tipo de necessidade a ser suprida. É a necessidade de segurança. Fora da empresa, quais necessidades precisam ser supridas para esse cara? Está relacionado então a essa questão do cara não viver num ambiente violento, ele precisa que a sua
patrimônio, a sua propriedade seja segura, né? Ele precisa ter uma segurança da sua família, né? É, longe de roubos, né? Então, essa segurança está relacionada a um aspecto externo. E dentro da organização, como vocês podem, como manter, como podem satisfazer essa necessidade da pirâmide do Maslow, essa segunda necessidade, né? Está relacionado a fatores do quê? E aqui é bem importante, por exemplo, vocês podem até colocar, o salário é um fator de segurança, né? O salário é um fator de segurança. Se o cara tem o salário garantido, que o salário dele está em dia, né? É uma necessidade de segurança que vai ser respeitada segundo o Maslow. Não vamos pensar aqui só nessa questão, por exemplo, de EPI. Lógico que EPI também vai ajudar a colaborar nessa questão da necessidade humana. Mas aqui a gente vai pensar em outros fatores além do equipamento de segurança. Estabilidade é uma necessidade de segurança? Sim. Né? Olha o período que a gente está vivendo. Né? Será que essa necessidade de segurança nossa hoje está sendo satisfeita? Não, né? Porque a gente está vivendo um momento de estabilidade, tá? Então, primeira necessidade física, segunda necessidade de segurança. Fora da empresa, né? Violência, segurança da família, segurança da casa. E dentro das organizações, aqui é bastante interessante pensar em salário e estabilidade, além só de equipamento, se preocupar com a segurança somente física. Aqui vamos dizer que parece até uma segurança meio emocional que está relacionada, beleza? Um terceiro, suprida a necessidade fisiológica ou física, vem a necessidade de segurança. Suprida essa necessidade, a gente vai falar do quê? De fatores sociais. O que a gente vai levar em consideração aqui? Que esse colaborador fora da empresa, ele precisa ter um círculo de amigos, ele precisa ter relacionamentos, a família, ele precisa ser envolto ali com a comunidade que ele mora, né? Então ele tem que ter essa necessidade social, de se relacionar com as pessoas. Já dentro da organização, a gente vai pensar o que aqui? No clima organizacional, né? O ambiente de trabalho favorável para ele se relacionar dentro da organização, a cultura organizacional da empresa, se ela não é muito fechada, né? Não permite com que as pessoas se interajam. Se a empresa tem, por exemplo, assim, ó, eu falo porque às vezes tem líder, tem gerente que não deixa um colaborador conversar com outro, não deixa um colaborador de um cargo mais baixo e pegar opinião com o colaborador do cargo mais acima. Então, assim, isso é a empresa respeitar essa necessidade social. As pessoas, queiram ou não, elas criam vínculos tanto fora quanto dentro da organização. Provavelmente vocês têm muitos amigos dentro das organizações nas quais vocês trabalham. Então você, como gestor, futuro gestor de pessoas, né, saber respeitar essa necessidade social num aspecto interno. Fora, a gente já sabe que todas as pessoas têm, mas dentro também é importante. Ajuda muito na questão do clima organizacional, beleza? Satisfeita essa necessidade, a gente vai para o quarto nível, que está relacionado à necessidade do quê? Né? De estima ou autoestima. Então, fora da empresa, o que a gente vai entender? Que esse cara ele precisa ser um cara, tem que ter confiança da família, dos amigos, ele tem que ter a sua aprovação ali na sociedade onde ele vive, quer ser em qualquer meio, na igreja, no clube, né? Ele precisa desse reconhecimento, dessa satisfação, né? Para melhorar a autoestima dele. Já dentro da organização, o que a gente pode pensar nisso? Não está só relacionado, vou melhorar a autoestima dele com a questão do salário, né? Lógico que você pode melhorar a questão da autoestima relacionada ao salário, mas aqui a gente vai falar de outros fatores que estão relacionados ao quê? Motivação e reconhecimento, né? Aqui a gente pode pensar numa questão de como você motiva seu funcionário. E às vezes motivar, fazer com que ele tenha autoestima elevada, está relacionado a você fazer o quê? Né? Você reconhecer esse funcionário. E não só no aspecto, galera, financeiro. Pode ser por meio de um elogio, pode ser por meio, né, de uma recompensa não financeira, né? Então essa autoestima também é necessária para o ser humano, segundo Maslow, né? Primeira necessidade física, depois a necessidade de segurança, terceira necessidade social, quarta necessidade de autoestima e por último está relacionado ao quê? Que o ser humano ele tem, né, lá no topo, né? Começa na base da necessidade física, lá no topo da pirâmide, ele tem uma necessidade de autorrealização, que fora da empresa está relacionado ao quê? Tem gente que vai se sentir totalmente realizado se for se casar, se tiver filhos, né? Se conseguir muito dinheiro, se conseguir viajar. Então é um aspecto que é muito subjetivo essa autorrealização. Cada colaborador tem a sua.
né? E depende de como cada um enxerga isso, né? Mas o ser humano tem essa necessidade da felicidade completa. Tem muitos que falam que nem existe a felicidade completa, mas são momentos, né, que esse cara vai se sentir autorrealizado. E dentro da empresa, se fora a gente está falando de casamento, filho, família, viagem, dinheiro, e dentro da organização, o que a gente pode pensar, né? Tem colaborador que ele está dentro da empresa que ele precisa de novos desafios. Às vezes ele é um excelente profissional, só que às vezes ele não está se sentindo completo ali dentro. Talvez, o que seria interessante? Buscar um novo desafio para esse cara. Talvez trocar ele de uma matriz para uma filial. Talvez trocar ele, mudar para outra cidade. Talvez dar um novo cargo para ele, né? Trabalhar naquilo que gosta. Às vezes esse cara está ali dentro durante um tempão e na verdade ele não está trabalhando naquilo que ele gosta. Às vezes felicidade dentro da empresa é a gente proporcionar para ele participação nos resultados ou participações nas decisões das empresas, né? Então a gente vai enxergar dessa forma. Então só lembrando, são 5 níveis: físico, segurança, social, autoestima e autorrealização. Sempre de baixo para cima, da base para o topo. Esse é o estudo, né, de uma forma bem sucinta que o Maslow ele desenvolve. Beleza? Obrigado.